Como realizar a compra e venda ideal perfeita de um imóvel? Olá, me chamo Dr. Tiago Andrade, advogado especializado na defesa de compradores e proprietários de imóveis. Eu, dentro da minha atuação, acredito que o local que dá mais problema em relação ao direito imobiliário é compra e venda de imóveis entre particulares. Por quê? Porque na grande maioria esmagadora dos casos, nem o comprador sabe como comprar efetivamente um imóvel e nem o vendedor sabe como vender um imóvel. Então hoje nós temos a tal da problemática dos contratos de graveta e a grande insegurança jurídica, né, que norteia a compra e venda de imóveis no Brasil. Então, neste vídeo eu vou tentar explicar para você como funciona efetivamente uma compra e venda, que ela é eu posso dizer que trata-se de um procedimento tripartite em regra, podendo ser bipartite, ou seja, podemos ter três fases distintas ou duas fases distintas, a depender de como vai efetivamente ocorrer o negócio. Então, vamos tentar aqui resumir de forma simplificada. O primeiro passo que a gente vai ter numa compra e venda é a realização de um contrato preliminar, é o famoso compromisso ou promessa de compra e venda, sendo que este documento precisa ter algo que se chama cláusula de irretratabilidade, tá? É uma cláusula que não pode faltar em qualquer compra e venda de imóvel para que tenha segurança jurídica, tanto o comprador quanto o vendedor. Quando que eu vou utilizar esse contrato, essa promessa, esse compromisso, esse pré-contrato, esse contrato preliminar numa compra e venda de imóvel? Em regra, quando eu tiver que fazer o pagamento de forma parcelada. Mas como assim? Não entendi. Lembra-se da questão das três fases do contrato, da fase tripartite? Em regra, nós teremos um pré-contrato, que é este compromisso, essa promessa, a escritura pública, que é um documento feito no tabelionato de notas, no cartório de notas, e nós teremos a fase final, que é levar esta escritura pública ao cartório do registro de imóveis. Então, por que em regra eu não faço logo a escritura pública se eu vou receber o pagamento daquele imóvel de forma parcelada? Porque essa escritura pública já é um documento, um título suficiente que, se levado a registro no cartório de imóveis, tem o condão, o efeito de transferir a propriedade ao comprador. Então você, vendedor, vai transferir a sua propriedade imóvel sem que o imóvel esteja quitado? Obviamente que não. Então, em nosso país aqui, criou-se esse costume de fazer esse pré-contrato, esse compromisso, essa promessa de compra e venda, quando eu vou fazer esta compra e venda de imóvel de maneira parcelada. É possível fazer numa operação bipartite, ou seja, não utilizar esta promessa e esse compromisso e fazer a venda de um imóvel de maneira parcelada diretamente por via de escritura pública? É plenamente possível, sim, utilizando-se de um artifício que se chama a cláusula resolutiva expressa na escritura pública. Só que, assim, para o advogado é muito difícil, tá? Você tentar convencer as partes a fazer dessa forma, porque envolve a relação, né? O negócio ele se torna extremamente complexo e, por vezes, o cliente ele não consegue entender juridicamente e fica com aquela impressão de que vai estar entregando o imóvel sem receber. Então, hoje eu prefiro fazer ainda o tripartite, porque é preciso se quebrar um costume que é enraizado no nosso país, tá? Então, existem vantagens e desvantagens a depender do método que você escolhe, mas, em tese, tanto a forma tripartite quanto a forma bipartite dá bastante segurança jurídica. Uma outra questão é, se eu vou fazer a compra do imóvel à vista com pagamento em uma parcela única, efetivamente não existe finalidade de se fazer um pré-contrato. Por quê? Porque todos os requisitos ali da compra e venda vão estar presentes. Eu vou, com um único pagamento, quitar o imóvel e receber a coisa. Então não há essa necessidade desse contrato preliminar de promessa ou compromisso de compra e venda. Eu já faço diretamente
a escritura pública no tabelionato de notas, realizo o pagamento e levo a escritura a registro no cartório de imóveis. Pois bem, então deixando bem claro aqui, posso fazer primeiro compromisso, promessa de compra e venda, cláusula de retratabilidade, uma diligência que se faz necessária para que o comprador tenha segurança é fazer o registro, a verbação, deste compromisso ou promessa na matrícula do imóvel, tratando-se de venda parcelada, porque isso garante que você, ao final do contrato, se você tiver a prova do pagamento, você, comprador, tem algo que se chama direito real de aquisição. Isso significa que você pagando, o vendedor se recusando a lhe entregar o imóvel, você pode judicialmente entrar com ação de adjudicação compulsória e fazer com que o juiz lhe entregue a propriedade daquele imóvel. Aí você me questiona, então você está dizendo que se eu tenho um contrato, que é o famoso contrato de gaveta, que eu não levo a registro a verbação, eu não vou garantir o imóvel para mim? Depende. Depende do quê? Já ouviu aquela máxima de que quem registra não é dono? E da onde que surge isso, Ora, essa promessa, esse compromisso de compra e venda que não é levado a registro ou a verbação no cartório de imóveis, ele acaba tornando-se um documento sem publicidade. A finalidade desse ato junto à serventia imobiliária, a matrícula do imóvel, é dar publicidade a terceiros que existe um negócio jurídico referente àquele imóvel. Então, por exemplo, se você faz a aquisição desse imóvel, faz a promessa ou compromisso e não leva isso a registro no cartório, e se vier qualquer ato expropriatório, negócio jurídico, sucessão que venha incidir naquele imóvel, você vai ter um problema. Porque quando a gente vai litigar isso na justiça, em regra, ganha o primeiro que entra na matrícula do imóvel. Então, exemplificando, você comprou um imóvel de um vendedor e combinou ali um parcelamento de 5 anos. Não levou esse contrato, como a gente diz aqui, pegou esse contratinho, colocou na gaveta e após 2 anos e meio de parcelamento, o vendedor que tinha uma empresa faliu. Ou começou a entrar numa situação grave de insolvência. Aí os credores dele entraram com um processo de execução para cobrar os créditos, descobriram que ele tem um imóvel que está em nome dele, foi lá e pediu a penhora daquele imóvel. E aí? Quando a justiça determina a penhora daquele imóvel, não tem como ninguém saber que aquele imóvel foi negociado. Porque o contrato, para o mundo, para o ordenamento jurídico, só existe para o vendedor e para o comprador. E esta penhora, ela entrou primeiro na matrícula do que o seu compromisso com o seu contratinho ali de compra e venda. Então, em regra, numa disputa jurídica entre esta penhora e o seu contratinho, a chance de você perder o imóvel é bastante considerável e só vai sobrar para você pedir a indenização por perdas e danos para um vendedor que já está num estado de insolvência. Percebe-se a problemática e os riscos que envolvem esse tipo de negociação? Eu vou dar um segundo exemplo. Você, na mesma situação, parcelou 5 anos, 2 anos e meio depois, o vendedor, também numa situação financeira complicada, sabendo, porque ele conhece e está assessorado por advogado, ele sabe que você não levou o seu contrato a registro. O que é que ele faz? Ele vende o imóvel novamente para um terceiro de boa-fé. Este terceiro de boa-fé, com o contrato assinado exatamente igual ao seu, também assessorado por advogado, leva este contrato lá no cartório de imóveis. O que é que acontece? Na disputa judicial entre você, que ficou com o contratinho de gaveta, e o comprador, terceiro de boa-fé, que levou o contrato a registro, a chance desse aqui ganhar é muito grande. Por quê? Porque o ato de levar ou a promessa ou o compromisso a registro ou a verbação, não vou entrar no mérito jurídico da operação, no cartório de imóveis, faz surgir o direito real de aquisição. Logo, pagou o imóvel, vendedor não lhe entregou, não
não espontaneamente, não outorga a escritura pública para que você faça a transferência da propriedade, a chance de você, com base nesse direito real de aquisição, demandar uma adjudicação compulsória e ganhar é expressiva. No segundo caso, onde não há, esse contrato não é levado a registro, a vitória da sua ação de adjudicação compulsória está condicionada a não acontecer nada na matrícula daquele imóvel. Não pode entrar uma penhora, não pode entrar um terceiro de boa-fé, não pode entrar qualquer forma de expropriação de imóvel, ou seja, é bastante complicado e o risco é significativo. Tranquilo? Então, levando adiante aqui a nossa compra e venda perfeita, promessa a compromisso, cláusula de retratabilidade, leva esse contrato para o cartório de imóveis para registro. Feito isso, quitou o imóvel, comprador e vendedor, cartório de notas, escritura pública. Neste momento da escritura pública, vocês terão que recolher as custas, né, referente ao ato, mais o ITBI, que é o Imposto, né, de Transmissão dos Bens Imóveis, que vai incidir em cima, né, do valor declarado do negócio. Feita a escritura pública, comprovado o recolhimento de todas as custas e tributos, você, comprador, vai pegar essa escritura e levar ao cartório de imóveis. Então, nós temos o terceiro e último ato. A propriedade imóvel, ela só é adquirida por meio do registro do título no cartório competente, no cartório de imóveis do local da coisa. Apenas neste momento, você efetivamente se torna proprietário da coisa. Antes disso, durante o parcelamento do imóvel, você se torna possuidor da coisa e tem uma expectativa de se tornar dono após a quitação das obrigações daquele contrato. Então, isso é uma coisa que o pessoal acaba não compreendendo, porque tem gente que acha que no momento que recebe a chave se torna dono. Não. Você se adquire a propriedade de coisas móveis com a tradição, que é justamente o ato de você entregar uma coisa para alguém. Nos móveis, sim. Recebeu a coisa, se torna o dono, né? Desde que você tenha pago. Nos imóveis, não. Nos imóveis, a tradição, ela lhe concede a posse da coisa. Mas a propriedade você só adquire com o registro do título no cartório de imóveis. Então, numa situação extremamente complexa que deu algum revertério e por um acaso você acabou perdendo esse imóvel. Ainda assim é possível recuperar, ou seja, esse contrato tem alguma validade? Sim. Você pode utilizar este contrato como um justo título para tentar fundamentar uma ação de uso capião. Mas você consegue imaginar que você vai partir para uma ação de uso capião desde que você cumpra os requisitos da lei, principalmente prazo e o prazo, né, de posse de boa-fé da coisa, né, mais os requisitos, justo título, enfim, a depender da uso capião, pelo simples fato de você não ter cumprido o passo a passo, né, da compra e venda perfeita? Então, esse vídeo aqui eu reputo de suma importância para que você evite se incomodar com compra e venda de imóvel no futuro, tá? Então, recapitulando para a gente finalizar aqui, qual que é o passo a passo? Compromisso de compra e venda, cláusula de retratabilidade. Assinado, leva este documento a registro na serventia imobiliária na matrícula do imóvel. É por isso que é importante constar o número da matrícula neste documento e o imóvel tem que estar perfeitamente individualizado no contrato, senão o cartório não vai aceitar esse registro, tá? Por isso que eu sempre recomendo que esse documento seja feito por um advogado. Mas enfim, feito isso, quitado o imóvel, você, comprador, vai espontaneamente, né, chamar o proprietário para que seja feita a escritura. Feita a escritura, pago as custas e emolumentos, pago o imposto de transferência, feito esse procedimento, vou me dirigir ao cartório de imóveis. No cartório de imóveis, eu vou levar este título, essa escritura pública a registro, para que, finalmente, o registrador
faça a transferência da propriedade. E apenas aqui, quando efetivamente sai, que eu me torno proprietário da coisa. Antes disso, eu sou apenas o possuidor e a única coisa que eu faço com a posse é tentar uma uso capião. Tranquilo? Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Eu sei que o assunto é até bastante complexo, mas eu tentei esmiuçar aqui da forma que fique mais fácil para vocês entenderem. Mas eu fico à disposição aí nos meus canais de comunicação. E se você tiver qualquer problema, ou teve qualquer problema, né, referente à compra e venda de imóveis, também fico à disposição para lhe atender dentro do meu site aí, que vocês conseguem encontrar tanto nos comentários quanto aí na capazinha aí do canal, tá? Um forte abraço. Se puder seguir, curtir o vídeo, seguir o canal, fidelizar, vai me ajudar bastante aí na minha empreitada. Até a próxima.